Oficina G3? Ó, a história que eu conheço, né? Eles vão confirmar aqui que esse nome surgiu porque era o terceiro grupo de louvor da igreja do tio Cássio, não é isso? Tinha as duas primeiras bandas e aí era a terceira e como não tinha o nome, colocaram o G3 e aí veio... Mas alguém era da mecânica ou o que é? Oficina vem da onde? Não. Eu fiz a lição de casa, hein, né? O Lene manja. Não, explica aí. Continua, Vamos ver. Tá indo bem, vamos dar bem. nota, hein? Vamos dar nota. Como o tio Cássio era uma igreja que tinha muitos músicos, né? Então pegaram o Oficina porque era uma oficina de músicos lá, né? E virou Oficina. Mas aí você já tá inventando. Aí você já tá inventando. essa história aí, essa aí é feia. Essa aí rolou uma criatividade, hein, mano? Ele meteu uma invenção aí. Meteu o Paquito aqui agora, meteu o Paquito agora. Mas eles são, depois acho que entre das bandas gospel é das primeiras, né? Só tinha um Rebanhão antes, né? Que eu me lembre. E surgiu o G3, aí depois veio o Cats Barneia e foi surgindo as outras bandas aí. E aí? Vou te dar um 7,5, vai. Não, 8. Nessa época era 7. Você deu um miguezinho no final ali. Sabe aquela prova oral, assim, daí o cara dá um migué no final ali? Tipo alegoria 10, tipo isso aí. Ó, Lene, foi quase isso. Foi quase isso. Só a parte da oficina que é o seguinte: nós tínhamos o nome G3, que era a abreviação de grupo 3, né? Só que G3 a gente achava legal. Mas quando nós fomos gravar o LP, o Bolachão, que é antes do CD ainda que a galera... o pessoal hoje já sabe. Vinil é chique, vinil, né? Vinil agora é chique. Eu tenho esse vinil até hoje, inclusive. Sério? Aí sim, hein, mano. Nós acrescentamos o nome Oficina, que vem da ideia de conserto. Nós falamos de um Deus que é capaz de consertar a vida do homem. Na verdade, é o único, né? Então aí que veio a brincadeira. Com S, né? Concerto com C. Exatamente, concerto com S. E aí, a brincadeira, na época... foi até estratégica. Por quê? Porque hoje, quando o pessoal fala, eu sou de uma banda gospel, o pessoal respeita. Naquela época, você falava que era banda cristã, a galera tirava barato. Falava, que nada a ver. Então, o nome foi estratégico. Por incrível que pareça, abriu muitos portas, lugares... né? De não colocar um nome que você lesse... é a banda Cordeirinhos cristã. de Jesus. Isso. E tinha muito. Naquela época, geralmente, toda banda cristã colocava um nome que dava... Cristo Salva. Emanuel. A banda Cristo Salva, que era do tio Cássio... uma banda era Cristo Salve e a outra Estação Céu. Vencedores por Cristo. Todas elas tinham esse nome bem cristão, Milagre. né? Então a ideia foi mesmo ser alguma coisa estratégica para não... tipo assim, quando o cara descobrir, a gente já tava tocando. Demais, já era. Já tá demais. Já tocamos, estamos em cima do palco, já era. E como que começa? Como vocês se conhecem? Dentro da igreja, todo mundo? Ou foi entrando... Então, aí começou eu, Valtão, Maradona... já Manguinha, Túlio, toda aquela rapaziada lá dentro da igreja do tio Cássio. Como o Lene mesmo falou, a gente cobria os cultos que não tinha ninguém às vezes para tocar. Sabe aquele culto que ninguém quer ir? Sei. Culto de oração, culto da vovozinha, das crianças, então... Jogavam vocês. Tipo assim, não tem ninguém para tocar, vai o G3. Então, acabou acontecendo uma afinidade, a gente começou a curtir e, cara, a coisa foi virando. Aí, logo depois... saiu Maradona, entrou Duca já em final de 93, né, Duca? Eu tinha uns 12 anos, eles tiveram que pedir pro meu pai, daí meu pai deixou e tal. E daí eu entrei o Duca ia com a identidade aqui pendurada no pescoço. Daí meu pai me levava no aeroporto, daí eu usava assim o crachazinho, que era menor de idade e tal. Lógico, e eles ficavam responsáveis por mim. Uma criança barbuda já naquela época. E aí em 96 entrou o Jean. Foi o maior erro da nossa vida. Tanto que me amam, você viu, né? Me amam tanto que... Bicho, pensa numa... Sabe o arrependimento? Vocês falam assim, o que a gente fez, cara? Eu penso todo dia quando eu olho pro Paquito, cara. Arrependimento. E aí o pessoal... Não, ele não começou esse negócio. Começou, viu? Deixa eu ver. Você entendeu. Olha que legal. Olha que linda a minha escaleta. Os caras falam da minha escaleta. Direto das... Só, cara. Mano, direto das profundezas do inferno, essa escaleta. Combina com... Olha meu case. Olha que lindo. Olha aqui, eu toco rock, mano. Você toca reggae, fala a verdade. Adoro. Não, mas isso daqui na Praça da Sé. Você com... Viu? Não ganha dinheiro? Junto com Vai lá, o boliviano lá faz sucesso, não faz? Total, né? Olha, acredite, nós fizemos uma live. O Jean, ele não parava. Cara. Virou até meme. Virou hashtag para Jean. Tinha ficado chato pra caramba. Para Jean, velho. Fazer isso. Que eu sou um cara monótono, cara? Você tem razão, cara. Você tem razão.
Continua, Juninho. A gente podia não sei, a gente podia revezar alguém já no lugar do Jean. Nossa, Nem chegou nele. tá vendo aí? Nem esquentou a cadeira ainda. Mas e aí, 96 entrou o Jean, o primeiro LP foi 90, o segundo 93, era tudo bolachão. E aí 94 saiu a versão CD, né? Ó, upgrade total. Modernos. Lançamos 4 músicas, Duquinha já tocando e o próximo foi já um Indiferença. 96, né? 96 Indiferença, 98 acústico, 99 acústico ao vivo, 2000 o tempo, e aí foi indo. E o convite foi assim, ó, é o seguinte, se você quiser tocar, eu toquei com eles em 95, alguns shows, e falaram assim, ó, se você quiser tocar, o Valtão falou, se quiser tocar com a gente, tem que chegar aqui tal dia, tal hora, senão tchau. Aí eu, tá bom, eu vou. Não, você morando em Brasília, né? Eu morava em Brasília. Aí os caras, aí eu, ai meu Deus, o que eu faço? Tá bom, eu vou. Só deu tempo de falar assim, tchau, pegar minha mala e voltar. Lembro, eu saí tipo no Natal pra chegar em casa, pegar as coisas e voltar. Foi que toquei até hoje. Ficou. E ficou. Podia ter voltado, né, Jean? Vai começar. Pô, isso é Hulk, né? É Hulk, cara. Finalzinho da série. Caramba. Na minha época. Puxou da gaveta. Verde. A gente só se entrega, né, velho? Não tem como, é inevitável. Eu uso essas bolsas assim, ó, de ladinho, assim, ó, quem tá me vendendo. Eu achei isso legal. Voltou agora. Eu achei isso legal. Pra ficar modernex, Eu faço né? cosplay de jovem. A gente pode usar isso lá, Lu? tá. A gente pode usar isso lá sem causar problemas? Essa bolsinha do Duca? Pode tudo. Fechou? Pode? Nossa época era pochete, né? Pochete, Aí depois ficou brega velho, e agora voltou Tem um nome, isso aqui tem um nome. Tijorola, lembra do Tijorola, velho? Eu gosto. Cross Eu bag. gosto desse negócio aí, cross bag. Acabei de Chama inventar. crossbag? Não, sei lá. Ah, tá. Não duvido. Você tem que falar com propriedade. Cross bag. Isso, aí todo mundo Aí a galera acredita. Ninguém duvida. E essa moda começou em janeiro de 2021, na verdade. Em meio à pandemia. Em meio à pandemia, você tem que O falar cara com propriedade. começa. É tipo o Lene ali, começa a alegoria 10, né? Mas deixa eu entender, quando vocês começaram, como estava o cenário da música gospel? Como que era? Existia já? Bem pouquinho, né? Na cara? verdade, a música cristã, ela existia, mas ela era totalmente gueto, né? Só quem era cristão mesmo que conhecia. E o a rock era bem música. Música católica já existia, né? Mas Padre também- Zezinho, aquelas coisas. Não tinha? Sim, acho que assim. Já Sim, existia tinha, também. é. Mas mesmo assim, Vila, era muito congregacional, era muito fechado. É muito fechado. E querendo ou não querendo, a música gospel, que na verdade é a mesma música evangélica, só mudou de nome, mas ela foi muito estratégica no sentido. Ela abriu, né? Furou a bolha. Furou a bolha. E hoje a gente consegue. Conversar com uma pessoa que não é cristã às vezes e o cara fala, nossa, eu já ouvi falar de Oficina G3, eu acho uma porcaria, mas eu já ouvi falar. Mas isso aconteceu lá fora também? De algumas bandas furarem essa bolha e começarem a tocar não só dentro no meio cristão? Eu acho que sim, PLD, né? Mas ou veio depois, outras bandas. Isso é bem mais novo. Bem mais novo, né? Nessa época que a gente está falando, por exemplo, quando o G3... Na verdade, o G3 fez parte de um movimento que meio que implodiu de São Paulo pro Brasil. Que ano isso, mais ou menos? 90, né? Começou no Dama Choque ali, né? No início dos anos 90. 1990. De São 90 Paulo. mesmo? Foi. Foi quando gravaram o ao vivo no Dama Choque, né? Quando o Estevão Lembra do Dama e o Abud, Choque? Claro. o Estevão e Existe, a Abud criaram a Gospel Records. E eles tiveram um movimento muito estratégico, né? Eles mudaram o nome música evangélica para música gospel, a exemplo do que acontecia já no mercado americano. E, cara, foi uma reformulação. No fundo, foi uma roupagem nova, mas que deu uma visibilidade que a música cristã não tinha. Sempre teve uma galera que, de certa forma, fez parte de de um meio não ortodoxo da música cristã, vamos falar assim, né? Que eu tô falando de Vencedores por Cristo, Janires, Milagres, que fizeram são caras muita da história época também. de, sei lá, eu acho que esses caras já estavam tocando quando eu estava 70, nascendo, né? 74, 75, 80. Sei. João Alexandre é um dos grandes nomes da música, vamos falar da música cristã, digamos assim, que fez parte dessas bandas. Ou seja, quando o G3 começou, o rock como rock, de certa forma já tinha meio escondido nos guetos da música cristã. Não vou nem falar gospel, nem... Um bom exemplo seria o Rebanhão, o Janires. O Banhão, que como criador Janires, que era um cara hiper louco, assim,
muito revolucionário, um Muito cara à que frente tem da época. tudo a ver com, digamos assim, com esse movimento que existe hoje de cuidar das pessoas. Ele era esse cara. Entendi. Peito aberto, coração, se eu tenho 2, eu posso te dar 1. Mas vem. Deixa eu tentar lembrar. 90, porque também tem uma expansão da igreja evangélica absurda. E a música, ela faz parte dessa expansão. Tem um papel porque nisso. Quando eu sou da igreja católica, quando você entra numa igreja evangélica e vê uma música sendo tocada com bateria, aquilo é uma coisa que fala, cara, pode ser assim e tal. Tem esse estranhamento também, não, né? E na época, isso é bem interessante isso que você está dizendo, porque na época ainda tinha uma questão que era uma ruptura tão grande que a gente que estava nesse período vanguardista, digamos assim, a gente era taxado como um bando de capeta. Isso é música do diabo. Imagino que então, assim, ter uma resistência, né? Tinha muita. A guitarra era do diabo. E a gente ia teimando. E não é, não? Ouvir. O meu instrumento não é. Escaleta é. A escaleta é. Escaleta Negativo. provavelmente Isso aqui existe. O próprio Lúcifer. Nos primórdios. Ele caiu no inferno tocando essa desgrama aí. Trilha sonora do inferno tem escaleta. Imagino 40 dias do deserto ele tentando Jesus com esse escaleta. Com a escaleta. Jesus falou. Quase que ele falou, cara. Eu dizia, sai do espírito. Quase que ele sai. Quase que ele falou, pai, não dá, essa não vai dar pra aguentar mais. Olha lá. Tenso. Mano, mas é isso, a gente é resiliente, teimosos, digamos assim, a gente veio perdurando aí ao longo dos anos, com outras bandas, com o próprio Resgate que veio aqui esses dias, né? Sim. Cats Barnett. Vocês já começam já compondo música ou tocando músicas mesmo da igreja? Não, sempre foi da igreja, cara. A oficina já nasceu assim. E até tem um porquê dessa resiliência. Pelo seguinte, naquela época tinha uma frase que foi Raul Seixas que disse, que o diabo era o pai do rock. E, cara, isso pegou de um jeito. Isso, e biblicamente, exatamente. nós como cristãos, biblicamente, a única coisa que o diabo é pai é da mentira, velho. Entendeu? E rock é apenas um estilo de música. O Valtão até usava sempre um exemplo que eu acho muito legal, que é igual uma faca. Na mão de um cozinheiro, uma boa refeição. Na mão de um assassino, causa a morte. Exato. Então a música a gente enxergou sempre como uma ferramenta. Como que as notas podem ser alguma coisa maligna, né? Eu não entendo. A gente tem 7 notas musicais. Os caras falam que tem nota musical santa, tem nota musical do diabo. É o mesmo dó que eu toco, o cara do Slay toca, o cara do Pantera toca. Meu Deus. Então qual que foi o nosso foco? Cara, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos qual é a mensagem do Evangelho. O que a gente vai fazer? A gente só vai envelopar nesse rock and roll um negócio que a gente gosta, né? Aquilo que a gente gosta, que é algo que a gente gosta, por isso que a gente toca, né? E aí a gente envelopou e começou a fazer a coisa acontecer. E o grande lance qual que é? Querendo ou não querendo, todo homem, todo ser humano, ele tem essa coisa de tribo, né, cara? Claro. Não tem jeito. Quer pertencer a alguma Ele quer pertencer a alguma tribo. E o rock and roll era literalmente assim, dentro do meio do Brasil, assim, do meio cristão, era um gueto, né? Era um negocinho muito pequenininho. E foi muito legal, porque o Oficina, o Resgate, Cats Barnett, toda essa galera abriu tudo isso. Mostrou pra galera, cara, a gente pode servir a Deus, a gente pode viver com Deus, pode viver uma vida do jeito que Deus quer que a gente viva, tocando rock and roll. Então, foi uma quebra, né? Foi uma quebra de muitos paradigmas. E eu me lembro até de uma vez que a gente estava numa entrevista numa rádio, que o cara falou assim, era uma rádio que não era cristã, o cara falou assim... Não, e essa frase, o que você diz da frase do Raul Seixas, né? Eu lembro que a gente brincou e falou assim, Raul Seixas, peraí, na Bíblia ele é apóstolo? Ele é o bispo? É o bispo. Qual livro que tá, né? Bispo Raul Seixas. Segunda Raul Seixas 3, versículo 4. Então, velho, legal. Eu nasci há 10 milhões de anos. Então, legal, cara. Primeira carta de Raul Seixas aos apóstolos. A gente respeita o trabalho do cara, mas o que ele tá dizendo não é uma diretriz de vida pra nós. A opinião dele. É a opinião dele, exato. E ponto. E eu acho que tem uma coisa que vale dizer lá, que é o seguinte. A gente... as pessoas sempre misturaram as coisas. E elas sempre existiram juntas, paralelas. Existe a música que ela existe dentro da igreja, desde os primórdios, que ela é usada para quê? Para você chegar num ambiente, você se quebrantar, se entregar, que a gente está falando do worship, está falando do louvor, está falando da música, do corinho, que a gente canta dentro da igreja, que a igreja católica canta dentro do seu culto, a sua liturgia, tem um papel de preparar, de fazer o cara deixar as coisas lá para fora e se entregar. E tem o que nós começamos a fazer, nós não fomos os primeiros, mas tem a música cristã que é tratada como evangelismo,
citada como evangelismo, que é a gente ir pra rua. Entendi. E cantar as verdades, não ocupar só... uns espaços. Exato, e falar daquilo que a gente acredita pra moçada na nossa linguagem. Exato. É ser o João Batista musical em alguns momentos. Entendi. E chegar e falar. Então a nossa atitude perante isso, de certa forma, chocou a igreja naquele momento. Janire chocou a igreja, Milad, Vencedores, porque eles tocavam músicas mais... brazuca, né? Isso, tal. E falando dos problemas. Confrontando, e mostrando que existe uma alternativa pelo prisma de Jesus. Era isso. E aí criou-se toda uma... Não, porque na verdade a música é a mesma, só que existe uma música que é dada para o culto, para a liturgia do culto dentro da igreja, e a música que a gente chamou de evangelismo, que a gente vai para a rua, e foi a que tomou o Dama Choque, foi a que fez os eventos gigantescos como o SOS da Vida, Pacaembu, etc, etc. Vamos falar movimentos de uma música que sabia a que se propunha. Por que ela veio? Veio falar de Jesus como opção de vida para a galera. E a gente é isso aqui. Rock and roll, cabelo grande. A gente não faz apologia a isso, mas era assim que nós gostávamos de ser e éramos. Acho que é interessante falar assim, Vilela, basicamente a gente divide em 3 tipos de... Uma linguagem até crentez, mas 3 tipos de ministração. A gente fala a Deus, a gente fala ao homem que faz parte da nossa fé, ou seja, a igreja, mas a gente fala também àquele que não conhece o amor de Deus, que é o principal. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque vamos dizer assim, é o alvo da Oficina G3. A Oficina G3 nasceu com esse objetivo. Cara, eu quero falar do amor de Deus para as pessoas que não conhecem Deus, para as pessoas que talvez não entrariam numa igreja. E eu sei o quanto é bom viver com Jesus. Então eu quero que essas pessoas também desfrutem disso. Não é que elas não vão ter problemas, porque todos nós temos problemas, mas a gente tem um porto seguro que se chama Jesus. Então esse foi o objetivo do G3. Por isso que quando o Jean falou que nós... criamos e fomos muitas vezes confrontados, né, Jean? Porque muita gente não entendeu esse prisma. Eles não estão falando para Deus, ou eles não estão falando exatamente para a igreja, mas o objetivo era esse. Falar do amor de Deus e também trazer questões, por exemplo, CD Indiferença. A música Indiferença fala sobre... a indiferença do homem com a pobreza, com as pessoas que têm necessidades. Ou seja, várias músicas do Oficina, Brasil do Tempo, fala... Você está falando da música Indiferença. Acho que ontem a gente estava no carro, a gente até comentou assim que a música Indiferença tem um trecho dela que fala... vidros fechados, gestos nulos do outro lado, mudos do outro lado. Tipo, o moleque ali pedindo uma ajuda, falando, né? E a gente fecha o vidro e a gente diz que não. Daí alguém cantava errado, assim, ela cantava vidros fechados, Jesus mudo do outro lado. Daí é engraçado, né? Porque daí eu parei pra pensar, peraí, mas de certa forma esse jeito errado aí tem o seu sentido, né? Porque afinal de contas, se nós somos cristãos, pequenos cristos, a gente se propõe a ser imitador de Cristo, né? Isso. E a gente é um Jesus mudo ali pro outro lado, ou seja, a gente não tá sendo Jesus pra essa galera, é só no discurso, né? E Jesus tá nos dois lados da ponta, né, Duca? Do lado de lá, do lado de cá. Na mão que recebe e na mão que dá, porque ele fala, né, quando deste um copo d'água, um dos meus pequeninos, a mim você deu. Exato. Então ele tá nos dois lados, ele tá dentro do carro ali, com a atitude do cara do coração de abrir e ajudar, mas ele também tá do outro lado da cara, tô precisando de ajuda. São os mistérios de Deus. Muito louco. Total. E logo de cara, rolou assim ou demorou para o pessoal? Você falou que teve essa resistência no começo. Quando vocês sentiram que, putz, acho que estamos no caminho certo, assim? Muita teimosia, mano. A gente tomou muita paulada, assim, tipo... Era só teimosia. E gente falando pra desistir, não, teve um monte. Você quer ver uma situação curiosa. E assim, é porque a gente gosta de rock, né, mano? Então a gente acaba Quais eram as referências de vocês antes de você falar das dificuldades? Sei lá, tipo, as nossas referências. De rock. De rock, sei lá, Metallica. Na minha época era Whitesnake. Deep Purple e por aí vai. Daquela época, né? Mas ao longo do tempo a gente sempre vai mudando, né? A gente vai agregando. Eu gostava muito também do Stryper. Stryper já é uma banda cristã. Petra, Bride. Mas assim, só uma historinha curta aqui. Teve uma situação que a gente foi tocar numa igreja aqui na Zona Sul de São Paulo, não lembro onde exatamente, e o pastor estava super contrariado, mas ele foi meio voto vencido entre os jovens, porque queriam a gente, não sei o quê, papapá. Então vai, traz esses encapetados aí pra tocar na minha igreja, daí beleza. Daí o cara não queria nem ver a gente. Daí beleza, daí a gente foi pra beleza, né? Os jovens da igreja chamaram a gente, o pastor não quer nem saber da gente, tá achando que a gente é um bando de capeta, tá bom, vamos aí. Daí, cara, a gente tem um momento que a gente sempre faz assim, ó, antes de tocar, vamos orar um pouco aqui, entregar esse momento para Deus e tal. Daí a gente tava tipo uma salinha reservada e a gente tava orando.
E alguém abriu a porta. A gente tava até de olho fechado e a gente nem viu nada. Abriu a porta, abriu e fechou. A gente ouviu abrir e fechar da porta. Subimos, tocamos, não sei o quê. Daí a gente tava orando, né? A gente tava orando. Isso. Daí, num dado momento, o pastor lá da igreja, ele pediu a palavra assim, falou assim, ó, queria falar uma coisa aqui, pedir desculpa pra esses meninos, né? Na época a gente era um pouquinho mais menino, né? Menino. Daí ele falou assim, ó, eu fui o primeiro cara contra vocês virem aqui, mas eu quebrei minha cara porque eu vi que vocês têm compromisso e verdade naquilo que vocês fazem. Acidentalmente eu entrei na sala, vocês estavam orando e eu fiquei constrangido de um dia ter julgado vocês, que vocês não são sérios, não sei o quê. Então, mas teve piores, viu? A gente foi no sul do país e tinha um pastor lá que eu não lembro de que igreja que era, falou que se colocasse a mão na minha cabeça eu ia cair estribuchando. Aí eu falei, pode colocar, mas se eu não cair, cai ele. a gente gruda. É fácil! A gente gruda ele. A gente gruda. Ai, mano. Mas engraçado, você falou uma coisa também. Se colocar a mão na cabeça do Paquito, a gente tem uma surpresa ainda, não? Quer testar? Eita, nós! Ao vivo mesmo? Nossa, vai ser o primeiro exorcismo do podcast. Cara, aliás, vamos fazer um episódio 666 com o Padre Exorcista. Exatamente. Aqui, é porque já, ó, 632. 666. Logo. Tá chegando. Traz o Padre Exorcista e o Paquito como o demônio mesmo. Um demônio no corpo aqui pra ele. Com vocês, o Padre Exorcista e o demônio. Eu não vou sair. Por que o demônio sempre tem essa voz, né, cara? Não vou sair. Depende, tem uns que não tem, não. Sério? Opa. Lá Esses são os piores, os quietinhos. Mesmo? Vocês já viram umas coisas brabas assim? Tem um pastor amigo meu que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que esses demônios que torcem a mão, faz a vozona, esses aí, os café com leite. Que os demônios de verdade mesmo enganam, sabe? O demônio de O verdade. cara faz a voz do Tiririca. Não, Ô menino, ó abertado. Não é o demônio, não, abertado. Não entra não. Não vem comigo, não. Não entra não. Você me dá ajuda profissional. Mas como que é que sem ser essa voz e tal, é normal? Não, o que ele quer dizer, que eu acho que faz muito sentido, é que às vezes que é muito... Fala a verdade, é muito clichê esse demônio, né? Total. Agora imagina um cara enganando, tentando te transformar numa pessoa ruim, te enveredando por um caminho mal. Fazendo a sua cabeça para ser um cara, ganancioso, ou corrupto, ou roubar, coisa do gênero. De repente você tá no meio de uma situação que o diabo te colocou ali, e às vezes esse diabo ele não é aquela figura, chifrinho, voz torcida, mas tá te induzindo. Tá te induzindo, tá fazendo. Mas esse lance de falar contra a voz, isso acontece mesmo? Acontece. Mano, possessão é maluco. Tem. Bagulho é louco. Bagulho é louco. Teve uma vez um evento, o Valtão vai lembrar dessa aí. A gente tava tocando na Metodista, você lembra disso? Na Metodista, cara, caiu uma moça. E, cara, assustador, velho. Ela tava... E no meio enquanto você tava tocando? Sim, a gente tava tocando. Aí a gente pegou, levou ela lá pra salinha e a gente continuou tocando. Acabou. Aí a gente chegou lá, a gente tava revezando, velho. Pra mandar os capeta embora. Que tinha tanto que foi fazendo fila. Sério? Sério, velho. Não tô brincando, não. E aí, ela... Até que horas, o Valtão? Quase meia-noite, velho. E era muito louco, porque a pessoa acha que isso é piada, mas não é. Ela falava assim, gente, me ajuda. Aí vinha cheiro de pinga com aquele vozeirão. Daqui a pouco, aí a gente mandava mais... A gente não, né, cara? É o nome de Jesus que tem autoridade. Aí saía... E ela, gente, socorro, daqui a pouco vinha mais um. E aí, socorro, vinha mais um. Por isso, cara, que aí entra aquele ponto. Por isso que a gente não perde a oportunidade de falar do amor de Deus, cara. Porque tem tanta gente opressa. Tem tanta gente presa, cara, pelo diabo, pelas coisas. É como o Duca mesmo falou, coisas que estão conduzindo a pessoa. Ela talvez não tá possessa, mas ela tá, mano, numa vida tão desgraçada e nem sabe disso. Então esse é o lance do G3, velho. E a música também não foi uma pregação, foi uma música, né? Pra você ver o poder que tem a música. A música mexe, mano. A música mexe muita coisa. Ela não mexe com as emoções só, não. Ela mexe aqui dentro, cara. Coração, cara. Não, e toda vez que eu falo sobre, que a gente fala sobre o poder da música, eu sempre me refiro a algo que a gente tá totalmente bombardeado. Quando você vai assistir uma série, um filme, imagina assistir aquele filme sem música. Não, esquece. Uma cena de terror, por exemplo, é o tchan-tchan, tchan-tchan, que faz você ficar com medo. É a música que faz você chorar, é a música Como que é que faz? Tchan-tchan, quer? Não. Agora. Não, sem escaleta, por favor.
Ah, entendi. Terror. Tubarão. Isso aqui, Tubarão, vai. Música do Tubarão. Mais lá pra baixo, Tubarão. Semitom. Tem a outra. Como é que é? Alfred Hitchcock. Nossa, isso era Alfred Hitchcock. Nossa.